Como ganhar mais dinheiro? Esta é uma pergunta simples que imagino que você se faz com muita frequência. Pelo menos eu faço e tenho certeza de que muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo fazem também. Segundo Robert Kiyosaki, a resposta está na educação. Mas, como somos jovens, nossas escolhas educacionais acabam sendo feitas por outras pessoas. No livro O Poder da Educação Financeira, Robert Kiyosaki fala sobre fazer as escolhas educacionais certas para você, para que possa ganhar mais dinheiro. O autor, é claro, não está falando sobre educação formal e acadêmica. Ir à escola é importante por vários motivos, mas quando se trata de ganhar dinheiro, a educação financeira é fundamental e a formação acadêmica não significa quase nada. Infelizmente, negligenciamos a educação financeira e valorizamos apenas a educação acadêmica. A maioria dos pais e professores não tem educação financeira. Eles não sabem o que fazer com seu próprio dinheiro. Então, como poderiam ensinar alguém o que fazer? Pessoas com formação acadêmica não necessariamente têm educação financeira. Então, você não pode esperar que escolas e universidades preparem os alunos para o mundo real do dinheiro. Como a educação financeira é tão difícil de obter, acaba oferecendo algumas vantagens injustas para quem tem. Neste vídeo, vamos discutir 5 destas vantagens injustas. Vantagem injusta número 1. Quando você tem educação financeira, você sabe o que fazer com seu dinheiro. A razão pela qual a maioria das pessoas é pobre não é porque elas não ganham dinheiro suficiente. É que eles não sabem o que fazer com o dinheiro que ganham. Se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, muitas pessoas vão te dizer o que fazer, a favor deles mesmos. Eles vão tentar te dizer como gastar. Você vai se sentir perdido e cair em armadilhas, como dívida ruim, investimentos arriscados e altos impostos. Eles vão te dizer quais investimentos fazer, mas esses serão os investimentos que dão uma comissão mais alta para eles, e não os que dão mais retorno para você. Eles vão te dizer para economizar para a aposentadoria, mas não vão te contar que quando você se aposentar, seu dinheiro terá perdido a maior parte do seu valor e os impostos terão consumido uma enorme porção dele. Eles vão te ensinar a se concentrar em trabalhar duro para receber uma renda maior, na esperança de que um dia você tenha dinheiro suficiente para parar de trabalhar. Em vez de trabalhar duro por dinheiro, você precisa trabalhar duro apenas por uma coisa: conhecimento. Com a educação financeira, seus riscos diminuem, os retornos aumentam e você paga menos impostos. O dinheiro não torna as pessoas ricas, o conhecimento sim. Aqui estão 2 lições básicas que o autor diz ter aprendido que mudaram a maneira como ele lidava com seu dinheiro. Primeira lição: busque fluxo de caixa. O dinheiro nunca fica parado, está sempre fluindo ou para dentro ou para fora do seu bolso. Mesmo quando você evita gastar e passa a economizar dinheiro, o dinheiro está sempre ganhando ou perdendo valor. Então, está sempre em fluxo para dentro ou para fora. Se você trabalha muito, mas a maior parte do seu dinheiro continua fluindo para fora, então você está fazendo algo errado. Um erro comum é valorizar ganhos de capital sobre fluxo de caixa. Por exemplo, se você está investindo em carros antigos esperando que o valor deles suba em alguns anos, seu dinheiro está saindo do seu bolso, não entrando, porque você está gastando dinheiro para comprar os carros, mas eles não estão gerando qualquer tipo de renda imediata. Você está apostando que terá um ganho de capital. Ou seja, você está comprando um carro por um preço baixo hoje e espera vendê-lo por um preço mais alto no futuro. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas esse tipo de investimento não gera fluxo de caixa. Os ganhos de capital podem ser bons investimentos, mas você deve sempre buscar o fluxo de caixa antes dos ganhos de capital. Quando investe em coisas que geram fluxo de caixa para você, essas coisas o mantêm seguro em tempos difíceis. Coisas que geram fluxo de caixa positivo são chamadas de ativos. Simplificando, ativos são as coisas que colocam dinheiro no seu bolso, então o dinheiro flui para dentro. Por outro lado, os passivos tiram o dinheiro do seu bolso. O dinheiro flui para fora. Por exemplo, vamos supor que o imóvel onde você mora é seu.
Mesmo que você não tenha dívidas nesse imóvel e ele esteja aumentando de valor com o tempo, o dinheiro ainda flui para fora, porque você paga impostos imobiliários, manutenção e seguro. Portanto, sua casa é um passivo, não um ativo. Existem 4 tipos principais de ativos, ou classes de ativos: negócios, imóveis, commodities e ativos de papel, como ações e títulos. Só você pode decidir qual classe de ativo se encaixa no seu perfil e é a melhor para você. O autor sugere que você escolha os ativos que lhe interessam para que você fique empolgado e aprenda com mais facilidade. Segunda lição: faça com que as pessoas enviem dinheiro para você. Sempre que você tem uma despesa, está enviando dinheiro para outras pessoas. Você envia seu dinheiro para o governo, impostos, bancos, dívidas e para empresas quando usa seus serviços ou compra seus produtos. Mas você deve sempre procurar maneiras de fazer com que as pessoas enviem dinheiro para você. Lembre-se, o dinheiro está sempre fluindo, então você quer estar no lado receptor. Ao investir em negócios ou ter seu próprio negócio, por exemplo, você desenvolverá produtos e oferecerá serviços que as pessoas precisam para que as pessoas enviem o dinheiro delas para você. Seu negócio será um ativo, e uma vez que você tenha ativos suficientes, você terá a liberdade financeira. Você não vai mais precisar ter um emprego, não vai mais precisar investir na aposentadoria e não vai mais precisar se preocupar com crises financeiras. Depois de ter um fluxo de caixa entrando, você pode decidir como gastá-lo. Viajando, comprando passivos, a escolha é sua. O autor recomenda que você reserve sempre uma parte do seu fluxo de caixa para comprar mais ativos. Assim, você poderá ter uma renda sempre crescente. Vantagem injusta número 2. Quando você tem educação financeira, você entende como lidar com os impostos. O tipo certo de conhecimento não é o tipo de conhecimento que você aprende na escola. Na maioria das vezes, o que a escola faz é preparar você para ter um emprego. Mas ter um emprego é a maneira menos eficaz de ficar rico. Sim, mesmo que você tenha um emprego muito bem remunerado. Sim, mesmo que seja um emprego muito estável. Um dos motivos é que, quanto mais você trabalha por dinheiro, mais impostos você paga. Cada país tem suas próprias leis tributárias, então você deve procurar orientação tributária profissional antes de tomar qualquer decisão sobre impostos. Mas a maioria dos países segue os mesmos princípios básicos. Muitas vezes, os impostos funcionam como um incentivo, uma forma que o governo tem de encorajar as pessoas a fazerem o que o governo quer que seja feito, ou seja, estimular determinados setores econômicos. Se você fizer o que o governo quer, pode ganhar muito dinheiro e pagar menos impostos. O governo não se importa se você estudou e conseguiu um emprego, porque isso tem pouco impacto na economia, mas ele vai se importar se você conseguir gerar mais 100 empregos. É por isso que as grandes empresas têm incentivos fiscais, o que significa que ganham muito dinheiro e pagam muito pouco em impostos, enquanto os trabalhadores pagam muito em impostos antes mesmo de receberem o pagamento do mês. Não faz sentido trabalhar muito e depois deixar o governo levar seu dinheiro embora. Então, saber como pagar menos impostos é um grande componente da construção de riqueza. Ao explicar os impostos, Kiyosaki fala muito sobre o quadrante de fluxo de caixa. Ele é assim: aqui E significa empregado, A significa autônomo ou pequena empresa, D significa dono de um grande negócio e I significa investidor. Os quadrantes não são profissões, mas tipos de atividade. Você pode ser médico no quadrante E, se trabalhar para uma empresa como empregado. Você pode ser médico no quadrante A, se tiver sua própria clínica particular. Ou você pode ser médico no quadrante D, se for dono de um hospital. Você pode até ser médico e investidor ao mesmo tempo, e então estará também no quadrante I. E o valor de impostos que você pagará é diferente para cada quadrante, apesar de sua profissão permanecer a mesma. O imposto varia de acordo com os quadrantes. As leis tributárias premiam quem ajuda a economia. Por exemplo, pessoas no quadrante D têm negócios que geram empregos. Os investidores também têm maneiras eficazes de evitar impostos. Portanto, se você for um D ou um I,
pagará menos impostos do que pessoas que são A ou E. Eu tenho outro vídeo dedicado a explicar o quadrante do fluxo de caixa, então não vou me aprofundar muito aqui, vou deixar o link na descrição. Por enquanto, você deve ter em mente que não é necessário mudar de quadrante apenas por questões fiscais. Fazer parte de um desses quadrantes tem a ver com seus valores e crenças, e não como evitar impostos. Por exemplo, se você concorda com a afirmação "ter um emprego seguro é muito importante para mim", seu lugar é no quadrante E. E você provavelmente se sentirá ansioso em qualquer outro quadrante, mesmo que estivesse pagando menos impostos. Outro exemplo, se você não for um bom líder, o quadrante D seria uma posição difícil para você. A única maneira de se sentir confortável com a mudança de quadrantes é se você puder mudar esses valores e adquirir as habilidades necessárias. Vantagem injusta número 3. Quando tem educação financeira, você sabe usar a dívida. Alguns vídeos atrás falei sobre o livro Transformação Total do Dinheiro, no qual o autor Dave Ramsey fala sobre a importância de se livrar das dívidas. Naquela época eu disse que, embora eu concorde que a dívida possa ser uma coisa negativa para muitas pessoas, discordo de Ramsey de que toda dívida é ruim. Eu acredito em dívida boa, e Kiyosaki também fala sobre essa dívida boa neste livro. A dívida pode torná-lo rico ou pobre. Kiyosaki diz que se você pegar dinheiro emprestado e gastá-lo em algo que aumente de valor, essa é uma dívida boa. Se você pegar dinheiro emprestado e gastá-lo em algo que vai cair de valor, essa é uma dívida ruim. Kiyosaki explica que os banqueiros precisam de mutuários, ou seja, de pessoas que pegam dinheiro emprestado, e não de poupadores. Isso acontece porque os mutuários colocam dinheiro no bolso dos banqueiros quando pagam juros. Eles fazem dinheiro fluir para dentro, enquanto os poupadores fazem o dinheiro fluir para fora, porque os bancos têm que pagar juros aos poupadores por estarem com seu dinheiro. É por isso que o setor de impostos recompensa os devedores e pune os poupadores. Além disso, quando você economiza, na verdade está perdendo dinheiro. Isso acontece porque quando os governos imprimem dinheiro, estão desvalorizando as moedas. Quanto mais oferta há de alguma coisa, menos valor ela tem. Isso acontece com o dinheiro também. Por exemplo, quanto mais cédulas de reais forem impressas, menos valor o real terá. Portanto, poupar torna-se igual a perder dinheiro. É por isso que você é recompensado por ser devedor, mas não por ser poupador. Fazer dívidas é bem fácil, mas administrar as dívidas para que te auxiliem a ficar rico é a parte mais difícil. Portanto, o autor recomenda que você comece pequeno e aprenda a gerenciar dívidas antes de fazer movimentos mais arriscados. Dê a si mesmo de 5 a 10 anos para aprender com a experiência. Durante esse período, faça pequenos negócios que não envolvam valores significativos. A razão é que todos cometerão erros. Será melhor se você puder aprender com pequenos erros que te custem pouco dinheiro. Dessa forma, quando você começar a fazer grandes negócios, conseguirá acertá-los. Claro, a coisa mais importante sobre dívida é que você deve usá-la para comprar ativos e não passivos. Se você usar a dívida para comprar passivos, terá uma dívida maior e sem nenhum retorno. Isso tira dinheiro do seu bolso. Os ricos usam dívidas para comprar ativos. Aqui está um exemplo. Se você pegar dinheiro emprestado para comprar um carro para ir trabalhar, então você usou uma dívida para comprar um passivo. Agora você tem um carro que te custa dinheiro. Não apenas o dinheiro que você precisa para pagar o carro, mas também dinheiro para combustível e manutenção. Agora, se você pedir dinheiro emprestado para comprar um carro e alugar esse carro para outras pessoas, então você usou a dívida para comprar um ativo, que vai trazer dinheiro para dentro do seu bolso. Kiyosaki diz: "Eu rio e choro toda vez que vejo alguém ganhar na loteria ou quando jovens atletas recebem um contrato de 50 milhões de dólares para praticar esportes profissionais. Qual é a primeira coisa que essas pessoas fazem? Elas compram uma mansão e bons carros. Em vez de usar seu dinheiro para ficarem ainda mais ricos, elas usam seu dinheiro para se endividar profundamente. Dívida por passivos. Não demora muito para o dinheiro ser transferido de volta para o governo e para os ricos. Use a dívida boa para investir em ativos que podem 1. Te devolver o dinheiro que você investiu. 2. Fazer o dinheiro fluir para dentro do seu bolso.
3. Te dar vantagens em relação aos impostos. Vantagem injusta número 4. Quando você tem educação financeira, sabe lidar com o risco. Não existem bons investimentos, existem investidores inteligentes. O mercado imobiliário é um investimento incrível, desde que você seja um bom investidor imobiliário. Se você não for, então você vai perder dinheiro. Nenhum investimento é seguro a menos que você tenha o conhecimento necessário para investir. Quando você tenta evitar o risco, acaba vivendo uma vida de risco extremo. Pense comigo, para evitar investimentos arriscados, você encontrou um emprego estável. Você comprou apenas uma casa e um carro, nada mais, porque quer economizar mais. Agora, digamos que vem uma crise e você perde o emprego. Você precisará começar a usar suas economias. Se você não conseguir encontrar outro bom emprego antes que suas economias acabem, precisará vender seu carro ou sua casa para pagar suas despesas e suas dívidas. Há uma chance de que esse ciclo continue até que você não tenha mais nada. Não é uma situação extremamente arriscada? Outro exemplo. Você economiza, mas sabe que o governo está enfraquecendo o poder de compra do dinheiro. Então, seu dinheiro está perdendo valor todos os dias. Perder dinheiro todos os dias não parece bem arriscado? Para reduzir o risco, você deve assumir o controle de sua educação. Primeiro, você precisa aprender o máximo que puder e, em seguida, assumir o controle do processo em vez de confiar seu dinheiro a outras pessoas. A única razão pela qual você acha que investimentos são arriscados é que você não tem educação financeira. Depois de aprender tudo o que puder sobre todos os aspectos dos investimentos, você perceberá que investir é menos arriscado do que ganhar a vida com seu emprego. É por isso que estar disposto a correr riscos é uma vantagem injusta. Vantagem injusta número 5. Quando você tem educação financeira, você entende a compensação. Eu já disse que quanto mais dinheiro você ganha com o seu trabalho, mais dinheiro você perde com impostos. As pessoas que trabalham por dinheiro ficam presas em um ciclo de trabalho árduo, impostos altos, dívidas ruins e inflação. Os ricos não trabalham por dinheiro, eles trabalham por ativos que produzam fluxo de caixa. É assim que os ricos têm uma vantagem injusta em momentos econômicos difíceis. Quando a economia entra em colapso, a maioria das pessoas não tem dinheiro ou se torna muito cautelosa. Por isso, os preços caem e grandes ativos ficam disponíveis por um preço muito baixo. Este é o momento certo para comprar ativos que em breve trarão fluxo de caixa. Kiyosaki recomenda investir em ativos essenciais à economia. Por exemplo, os investimentos deles são em prédios de apartamentos, petróleo, ouro e prata. Mas você pode investir em muitos outros tipos de ativos essenciais. Para descobrir o que é essencial para a economia, você pode examinar as demonstrações financeiras das pessoas. Basicamente, as coisas que aparecem repetidamente nas demonstrações financeiras das pessoas são coisas essenciais para manter a economia funcionando, especialmente as coisas que aparecem na coluna de despesas. Coisas como abrigo, comida, combustível e roupas. É por isso que Kiyosaki investe em prédios de apartamentos e petróleo, por exemplo. Em vez de trabalhar por dinheiro, os ricos seguem 3 leis. O autor as chama de leis da compensação. Lei número 1. Reciprocidade. Dai e receberás. Não foque em ganhar dinheiro para você. Foque em dar mais para receber mais. Hoje as pessoas querem trabalhar cada vez menos e ganhar sempre mais. Isso não faz sentido e não é justo ou empático. Para receber mais, você tem que dar mais. Isso não significa que você precisa se concentrar apenas em ajudar outras pessoas e esquecer de si mesmo, claro. Você precisa salvar a si mesmo antes de salvar o mundo. Lei número 2. Aprenda a dar mais. Se você vai à escola para conseguir um bom emprego, está aprendendo a ganhar dinheiro para si e sua família. Se você for à escola para aprender a produzir mais e produzir mais para mais pessoas, também receberá mais. Pessoas no quadrante D podem servir mais pessoas. Aqui está um exemplo. Quem você acha que ajuda mais pessoas? Um médico que tem uma clínica particular e atende 2 ou 3 pacientes por hora, ou um médico que possui um hospital que atende centenas de pacientes por hora? Quanto mais pessoas você servir, mais você ganhará. Lei número 3.
Alavancar o poder de capitalização da educação financeira. Quanto mais você aprende, mais retornos você tem. Agora sim, você vai ganhar cada vez mais com cada vez menos esforço. E com aprender mais, o autor quer dizer aplicar sua educação na prática. Não se trata apenas de fazer cursos e ler livros, mas de ter prática e experiência de vida real. Ganhar dinheiro é como dirigir. Não importa quantos livros você leia sobre dirigir, você só será um bom motorista se entrar em um carro e começar a praticar. Por fim, gostaria de resumir o que aprendi com este livro em 5 etapas práticas, para que você saiba exatamente por onde começar assim que o vídeo terminar. Passo 1. Saiba quem são os bons professores de educação financeira. Lembre-se que você precisa encontrar professores que ficaram ricos fazendo o que ensinam e não vendendo cursos que ensinam os outros a fazer coisas que eles mesmos nunca fizeram. Passo 2. Aprenda tudo o que puder com essas pessoas. Faça cursos sobre investimentos, impostos, proteção de ativos e financiamento criativo. Assista os vídeos e leia livros. Passo 3. Escolha seu quadrante e sua classe de ativos favorita e estude bastante. Aprenda tudo o que puder sobre eles. Passo 4. Coloque seu conhecimento em prática com experiências de vida real. Dê pequenos passos primeiro e esteja preparado para cometer erros. Você cometerá erros, então aprenda com eles. Passo 5. Escale, comprando mais ativos que gerarão dinheiro para comprar mais ativos e assim por diante. Certifique-se de comprar ativos úteis e investir seu dinheiro em coisas que possam ajudar as pessoas também, em vez de se concentrar apenas em sua própria situação financeira. Se você conhece Kiyosaki, provavelmente sabe que a maioria das ideias se repete em seus livros, mas pessoalmente gosto de ler seus livros porque, apesar da repetição, sempre há 1 ou 2 lições que tiro, e vale a pena o tempo gasto lendo. Às vezes não é uma lição nova, é uma lição antiga, mas minha compreensão dessa lição melhora e me dá uma nova perspectiva. Eu tenho vários livros resumidos do Kiyosaki, então confira a lista de reprodução que você vê na tela se estiver interessado. Obrigado por assistir!